Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Boa tarde para quem está chegando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir logo mais. Coletivo Bancada do Livro chegando. Hoje é sexta-feira, dia do nosso resumo da semana. Essa bandeira que está aqui atrás de mim não é a bandeira do Palmeiras, porque todos sabem, eu sou palmeirense, né? E mais uma vez, né, somos campeões brasileiros. O time que tem mais títulos, duodeca, 12 títulos nacionais. Essa bandeira aqui é homenageando um povo de luta, um povo que está resistindo bravamente, né? Um povo que está resistindo ao massacre do sionismo. É a bandeira da Palestina. Bom, mas comigo aqui fazendo o programa está o Vicente que está resistindo também bravamente na cidade de Araguari. Boa tarde, bom dia, boa noite, Vicente, tudo bem? Boa noite, Raul, boa noite, Cristiano, boa noite aos que nos estão assistindo e vão nos assistir. Tudo bem, Raul, nós resistiremos, né? Como diz sempre o lema, né? Porque eu acho que os povos são muitos, mas o destino é um só, de todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade, né, com dignidade. Então, a resistência ao povo, que o povo palestino também seja reconhecido como tal, eu acho que todo mundo deve convergir nessa questão, né, Raul? Nós estamos aqui para mais um bate-papo aqui na sexta-feira. Boa noite. E também na resistência, a Cristiane. Cristiane, mais uma semana da resistência. Seja bem-vinda, Cristiane. Oi, Raul, Vicente, boa noite para todo mundo. Sorte que a gente não está na LESP, né? Na LESP, resistir é um crime. O cacetete do Tarcísio é dolorido. Vamos lá, então. Mas a nossa solidariedade lá ao pessoal, né, de São Paulo. Mas nós vamos começar por outro lado, né? Nós estivemos, ontem saiu... nós vamos puxar aqui, deixa eu tirar, nós vamos pegar uma apresentação aqui que eu fiz, é a seguinte, ontem saiu, eu vou ler, o governo do presidente Luiz Inácio da Silva é avaliado como ótimo e bom por 38% dos brasileiros, segundo a pesquisa Datafolha realizada no dia 5 de dezembro, e outros 30% responderam ser regular, e 30% também péssimo. Lula é mais bem avaliado entre os nordestinos, 48%, ele é bom, né? E 28% dos entrevistados entre pessoas com menos escolaridade, e 50% e 28% dos entrevistados. Lula é mais rejeitado entre os sulistas, 38%. E por quem tem ensino superior, 38%. O Gilberto chegou agora, mas ele vai ficar de castigo aí, tá? A maioria dos entrevistados são católicos, né, dos quais 28% rejeitam o governo petista. E as parcelas de jovens, 15% só, que rejeitam o governo Lula. Mas o governo, comparado o governo Lula com o governo Bolsonaro, ele ainda tem um índice muito melhor. Essa fonte eu peguei no jornal Poder 360. Mas não ficou, a Folha de São Paulo, Poder 360, não esmiuçou bem essa pesquisa. Essa pesquisa foi melhor no jornal, no G1, né? E a pesquisa está assim, olha só. No G1, eles fizeram algumas perguntas. Primeira pergunta, sobre a maneira... Então, vamos lá. A pergunta, como classifica a administração do presidente Lula até o momento? A resposta foram 13% foram ótima, acha que até agora está ótima, 25% acha que está boa, 30% regular, 9% ruim, 21% péssima e 2% não soube dar resposta. Sobre a maneira que Lula governa. Aí a pergunta foi o seguinte,
o senhor ou a senhora aprova ou desaprova a maneira como o presidente Lula está governando o Brasil? 51% aprova, 43% desaprova e 6% não souberam ou não responderam. Sobre a confiança em Lula, a pergunta foi: o senhor ou a senhora confia ou não confia no presidente Lula? A resposta foi: 48% confia, 50% não confia e 3% não souberam responder. Vamos a outra pergunta. Mais 3 perguntas. Sobre a expectativa com relação ao governo Lula. De modo geral, o governo do presidente Lula está sendo melhor, igual ou pior do que o senhor esperava? 32% acharam que melhor, 30% igual, 35% pior e 2% não souberam ou não responderam. Sobre a expectativa para a economia. De modo geral, o governo do presidente Lula está sendo melhor, igual ou pior do que o senhor esperava? As respostas foram: 32% acha que está sendo melhor, 34% igual e 35% pior. E 2% não sabe ou não responderam. E a pergunta sobre as ideias para o país. A afirmação: o senhor ou a senhora diria que o governo do presidente Lula, as opções foram: 32% está tendo boas ideias para o país e vem conseguindo colocá-las em práticas. 27% está tendo boas ideias, mas não está conseguindo colocá-las em prática. 37% não está tendo boas ideias para o país. 4% não souberam responder. Então, essa daí que é a pesquisa. Aí vamos voltar lá ao início. 38% aprova, 30% acha regular e 30% acha ruim. Começando por você, Cristiane. O que você extrai desta avaliação? E em 2 institutos, Datafolha e PEA, foi o mesmo resultado. Gilberto não vai entrar aí para me escutar? Vamos colocar ele. Gilberto, vamos falar que você é irresponsável? Nós tiramos aqui na sua ausência que o Vicente agora é o responsável de colocar você no programa no horário correto, tá? Fico muito feliz que o Vicente é um senhor bastante responsável, não é isso? E patrocinador da nossa próxima festa do CBL. Então, fico muito grato com essa escolha. Vamos lá, Cristiane. Então, eu achei o resultado dessa pesquisa, embora sempre essas fontes a gente nunca pode ter certeza, né? Acho que a esquerda não tem as próprias pesquisas dela para se guiar, né? Isso é negativo. Eu achei que esse resultado, que é um resultado que se mantém, na verdade, se for olhar, né? Pelo menos dessa pesquisa inicial é um resultado que mais ou menos se mantém, né? Desde o início do governo, né? Eu achei um resultado positivo em face do que a gente vem encontrando de dificuldades, né? Mas também, por outro lado, me parece que esses resultados mostram que as táticas de enfrentamento ao bolsonarismo ou às políticas de direita não têm surtido efeito nenhum, né? Se a ideia era pegar aquele 8 de janeiro, deixa eu tentar desligar aqui, pegar o 8 de janeiro, né? Botar lá os golpistas contra a parede e criar uma situação através dessas políticas, né? Judiciárias, aparentemente não deu certo. Então, o que me parece que seja essencial nessa situação, que a gente deveria avaliar como esquerda, é qual a tática para
tentar desequilibrar de vez. Vocês viram que o Milei, na Argentina, falou que pretende concorrer às próximas eleições, né? Então, para desestabilizar, para conseguir quebrar essa comunicação da direita, essa forma que eles se mantêm coesos, enquanto nós nem tanto, né? Para, de fato, fazer um combate político a essas forças reacionárias que tem barrado um desenvolvimento mais expressivo do país, né? Quem viu, saiu o resultado também sobre o PIB, né? Crescimento do PIB e tal, que foi 0,1%, né? E 67% do nosso PIB é seguradoras e instituições financeiras. Aí depois a gente vai discutir a questão da Sabesp, né? Um dos setores que mais teve crescimento foram esses também, de eletricidade e tal. Então, eu acho que a gente deveria discutir políticas de enfrentamento à direita a partir desses dados, porque uma coisa não são resultados ruins, mas, por outro lado, mostra que o combate à direita, se houve, né, quem fez esse combate, não fez ele de um jeito que fosse profícuo em resultados, né? Eu acho que essa minha fala aqui, acho que assim, a ideia geral do que eu queria colocar aqui. Vicente. Sem som não chega aí, né, Raul? Então descobri agora. Não, você está parecendo o Raul, Vicente, que fala sem som. Então, rapidamente sobre essa questão, Raul. Primeiro, a questão da comunicação do governo, né, ela ainda está tropeçando muito, ela não chega rápido, né? Precisa chegar rápido, porque os feitos são enormes, se você comparar, né, a situação mundial, toda a questão que foi deixada, as bombas armadas do desgoverno anterior, né, do inominável. Então, nem orçamento tinha, Lula teve que entrar como se estivesse mandando já no mandato, né, estivesse já como presidente na transição e negociando com o Congresso, subordinando seus interesses para esse Congresso que estava mal acostumado, né, com orçamento secreto, e ele ainda consegue fazer uma frente forte para aprovar o orçamento, para viver e sobreviver esse ano. Então, dentro da conjuntura, eu posso avaliar que é um preconceito enorme ainda que nós temos, além da comunicação do governo, que precisa ser eficiente, nós enfrentamos um preconceito enorme, porque se você analisar a gasolina quase R$10, hoje ela ainda está cara, né? 5 e pouco, 5,60, 5,40 por aí, alguns lugares menos, 5,19. E, enfim, todas essas questões aí, vai ao açougue, as pessoas podem comprar mais, o salário, embora não teve um acréscimo tão razoável, mas o poder de compra melhorou, porque se a carecia baixa, é lógico que o poder de compra do trabalhador melhora. Então, mesmo você mostrando todo esse quadro positivo, o preconceito ainda prevalece. Não, eu não gosto desse presidente. Então, assim, eu acho que a gente... Primeiro, comunicação tem que ser imediata e melhor, eficiente, para mostrar e convencer de que a parte, né, vamos dizer, administrativa, embora com todos os gargalos, ela dá a condição do trabalhador viver com melhor condição. Raul, então, a pesquisa, ela também tem seus direcionamentos, né? Porque coloca várias variantes aí, a questão de variantes, para que a pessoa... você tem uma pergunta aí meio complicada na pesquisa. Mas, enfim, resumindo, é isso. O preconceito à figura do Lula, como uma pessoa que veio do Nordeste, que passou fome, foi sindicalista, né? E que não tem diploma de doutor, mas dá aula para todos nós aqui juntos, né? Eu não estou querendo endeusar o Lula, mas eu estou dizendo pela sua maestria em qualquer lugar que ele se comporta, né? Então, o ambiente em que ele frequenta, né? Ele parece que tem alguma coisa que dá uma intuição excelente para que ele possa sair bem naquele local e dar o recado. Então, eu acho que, por todas as circunstâncias que nós já passamos, né, nós temos que ser eficientes na comunicação, Raul. Por isso que é importante trazer as informações aqui. Porque, dentro do contexto, eu acho que a aprovação não é aquela que deveria acontecer agora, mas também tem falha do governo a questão da comunicação.
Gilberto. Bom, essa pesquisa demonstra que a avaliação do governo Lula é praticamente a mesma, muito parecida com quando ele entrou. Né? O sim e não nas respostas aí são, né, 2 para lá, 2 para cá. O que demonstra algumas coisas que merecem ser avaliadas. A primeira delas, Bolsonaro deixou o país quebrado, isso já foram falado, etc. Mas existia alternativa a isso por parte do Estado? Existia, né? Porque a gente sabe que metade dos gastos públicos, dos gastos do Estado brasileiro, é com o pagamento da dívida. E essa questão não só não foi enfrentada, como ela foi... deu-se sequência a isso. Isso não se discute por parte do governo. Né? Todas as medidas, né, pronunciadas aí pela parte econômica do governo, pelo Haddad, em nenhum momento ele sequer levantou a possibilidade de que metade do orçamento ir para os banqueiros, que isso é uma coisa que deveria ser pelo menos analisada. Nem isso. Né? Isso é um dado para os governantes, e isso eu estou falando do FHC, eu estou falando do Lula, da Dilma, né? Do Lula 1, do Lula 2, do Lula 3, do Bolsonaro, do Temer, para todos, isso é um consenso. O sistema financeiro tem que receber o dele. E aí, nesse processo, o que vai sobrar para atender as necessidades da população, né, dos trabalhadores e dos pobres, vai ser migalhas. É isso como foi na questão do salário mínimo. Os R$18 a mais do salário mínimo não conseguiram sensibilizar a maioria dos trabalhadores de que isso significaria algum nível de melhoria nas condições de vida. Então, existia alternativa. Né? E a alternativa que o governo propõe, a mais importante de todas, é o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, que nada mais é do que um novo teste de gastos, que simplesmente limita os gastos com saúde e educação. Então, no decorrer do tempo, vai ser mais do mesmo. Sem melhorar a saúde, sem melhorar a educação, sem melhorar transporte, etc. É só ver a proposta do governo de reajuste para o seu próprio funcionalismo público, que é de 1%, por incrível que pareça. Assim, essa é a visão né, econômica do Estado. Agora, tem um dado que é inegável. A vitória do Lula se deu contra um governo absolutamente autoritário, um governo que pretendia implantar uma ditadura, né, isso todo mundo já sabe. Agora, por causa disso, quando ele entrou com um grau de apoio, e principalmente de tolerância em relação, gigantesco em relação às vanguardas, que inclusive ele não teve antes. Isso em relação aos setores do movimento social, popular, etc. Um apoio quase que incondicional, não é isso? Então, isso é um ponto, Vicente, né, que merece ser analisado. A tolerância do movimento em relação ao Lula, né, nesse primeiro ano, foi gigantesca, não é isso? Com as medidas que ele tomou. Né? O arcabouço fiscal está aí, a reforma tributária está aí, e assim por diante. A questão do novo ensino médio, né, já que nós somos professores, e assim por diante. Então, apesar de ter entrado, né, com esse patamar de apoio, né, dos setores que dirigem os movimentos gigantesco, ele simplesmente patinou. Né, e simplesmente nós estamos exatamente, em termos de apoio ao governo, exatamente na prática, no mesmo lugar que a gente estava antes. Não é isso? Então, ele não conseguiu crescer, né, em cima do Bolsonaro, o que era relativamente simples, não é isso? Que Bolsonaro destruiu tudo, não é isso? E, ao mesmo tempo, também não conseguiu sensibilizar os trabalhadores que apoiam, né, que ainda são seduzidos pela extrema-direita, de que esse projeto dele é o melhor. Não é isso? Então, não é preocupante para mim, porque eu não sou do governo Lula, né, e nem apoio o governo. Mas, sem dúvida alguma, seria um motivo de preocupação para aqueles, né, que estão no governo e para aqueles que apoiam o governo. E só uma observação. A principal política do governo esse ano, no meu modo de entender, foi tentar ganhar os deputados da direita, apelidados de centrão, para o lado do governo, mas, obviamente, tomando medidas que não contrariam os interesses desse mesmo centrão. Ou seja, ficar dentro dos limites, né, do que a burguesia, ou pelo menos uma parte considerável dela, quer. Esse é o caminho natural. Mantém essa polarização e esses índices precários aí, né,
de apoio ao governo. Mais 5 minutos para concluir, Gilberto? Ou já deu tempo? Eu precisaria pelo menos mais uns 5 ou 6 minutos, mas eu abro mão. Sim, porque você já fez a palestra, então já posso seguir em frente? Posso. Pois bem. Se assim eu quiser, meu querido. Eu queria dialogar agora com o Vicente, com a Cristiane, né? É o seguinte, Vicente, eu acho que o índice dele, a tendência é diminuir, não é aumentar. E a questão principal, Vicente, eu queria divergir com você, não é só a questão dos feitos que ele fez, a publicidade. O grande problema é o seguinte, eu acho que a direita está intacta. Muito pelo contrário, eu acho que ele durante esse ano, ele não bateu de frente com momento algum. Eu acho que a grande oportunidade era pegar o que foi feito dia 8, né, de janeiro e combater isso. Vicente, até agora só foi condenado peixe miúdo, os lambari, Vicente. Não foi um militar, Vicente. Não foi um peixe graúdo, Vicente. Não foi quem financiou, não foi preso, não foi nada, Vicente. Né? Eu acho que esse daí que é o grande problema. E a direita está super articulada e nós vamos sentir esse peso dela, da direita, agora nas eleições do ano que vem. Vocês vão ver o que vai acontecer nas eleições do ano que vem, certo? Além disso, Vicente, qual que era o grande inimigo do governo Lula no início do ano? Eram os juros. Aí todo o movimento sindical fez paralisação, fez atos, né? E começaram a descer os juros. O inimigo era o Campos Neto, né? Esse que era o inimigo e fazia atos, e as centrais sindicais começou a descer os juros 0,25, 0,25, 0,25, e começou a renegociação, desenrola, e aí não melhorou a condição. Muito pelo contrário. Cristiane, o que vislumbra-se? As universidades vão entrar em greve, o funcionalismo público vai entrar em greve. O que ele concedeu é 1% de reajuste. O que vai acontecer? Vai desgastar mais ainda a imagem do Lula. Né? O que ele faz para ficar bem com a direita? Ele nomeia um cara direitoso na Procuradoria-Geral da República. Certo? Então, com isso daí, Vicente, ele passa mel, né, com o Centrão, ele se alia ao Centrão e vira refém do Centrão. Que jeito que ele vai governar? Né? Aí o que ele faz? Na semana passada, quando alguns setores do PT, e eu digo o Zé Dirceu, eu digo o Zé Genuíno, começa a criticar o Lula, o que ele fala? Né? Ele vira o discurso e fala que os setores de esquerda do PT têm que fazer movimento e jogar o partido na rua para pressionar o governo. Quer dizer, olha só, ele que é o mandatário, né? Ele que é o que determina no PT, fala que o PT tem que fazer esse movimento, certo? Então, agora, né? O que ele faz? Então, é essa que é a situação, certo? O PT domesticou, é um partido hoje parlamentar, apenas simplesmente eleitoral. Ele não está preocupado em mobilizar as massas, né? O movimento, não se tem movimento social. Então, cada vez mais, não vai acontecer nada. Na verdade, o governo que está aí é refém do Centrão, vai ficar dentro da ótica parlamentar. E o que é feito lá no parlamento? Quando não se tem movimento de rua, né? Isso que acontece. Que movimento de rua que teve desde quando, né, o Lula foi empossado? Qual que foi o primeiro ato de posse do Lula? Né? Ele subiu a rampa com quem? Com o deficiente, com a mulher, com o negro, com o índio. Cadê a mulher do governo dele? Cadê o índio? Marco temporal. Cadê o negro? Cadê o deficiente? O que ele está fazendo para essas minorias? Nada. Na prática, não está fazendo nada. Né? E muito menos teve o combate à direita. Então, o que eu acho? Né? Eu não tenho esperança nenhuma, Vicente. Sinceramente, eu acho que esse governo aqui está à deriva. E a tendência, a partir do ano que vem, nós vamos sentir isso daí com uma direita forte. Vai abrir
é margem para a direita. E a direita não é só aqui no Brasil. Se você pegar, né, e ver o que aconteceu na Argentina, não é só na Argentina, certo? Vê o que está acontecendo no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no Peru, é toda a América Latina, certo? Então, depois nós vamos discutir a questão da Venezuela, que é um ponto aqui. Mas eu não tenho grandes esperanças, não, tá? Sinceramente. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse tópico? Eu só acho que você deu uma grande palestra, uma palestra real, né, Cristiano? Eu acho que o Gilberto tem um crédito a mais agora aí, né? Eu acredito que tenha, viu, Gilberto? Assim, é por isso que eu sou a favor da democracia, né? A regra vale para todos, Raul, mas foi excelente sua análise. Eu acho que você também agradou o Gilberto e não te chamar a atenção, porque você falou tudo aquilo que o Gilberto gostaria de falar. Você falou a agrura que está na nossa alma, né? Que a gente sabe de tudo isso. Mas as condições sine qua non para a ação de um governo que seria popular, mas com um Congresso conservador que a população não percebe, e dá a ele um presente de grego, que seja o Congresso conservador, todas as forças ali. Então, é lógico que não tem como agir muito, não. A Cristiane sempre faz essa análise. Ela olha bem as conjunturas para depois falar. Dentro do possível, ele faz isso. Eu sei de tudo isso que você falou e concordo plenamente. Como é que ele vai movimentar a população, vai para a rua, mobilizar as pessoas, Gilberto, se ele não dá um sinal de entrega daquilo que é o compromisso do governo dele? A gente sabe disso. Mas dentro do contexto que eu coloquei, vencendo um ano para vencer pelo menos a questão do extremismo, no sentido de ter mais segurança de governo, né? Apesar de tudo, ficar com a faca no pescoço. Mas, enfim, o que eu comentei foi a pesquisa, porque ela também tem um resultado do preconceito, com certeza. Mesmo que as condições sejam boas, Gilberto, por mais que as condições sejam boas, o seu salário melhorou, o funcionário público federal recebeu 9%, como o ano passado foi colocado, na verdade, ficou 4 anos sem receber nem 1%, depois deu 9%. Então, o Lula ainda pode ultrapassar isso. Então, assim, são questões que a gente discorda plenamente do governo, muitas coisas. Mas, dentro do contexto, eu acho que... Desculpa aí pela palestra, Cristiane, agora... Ô, Vicente, eu entendi mal, né? Tá aqui, quem comanda o bode? Aí eu escrevi assim, a Betânia. Não era. Palestina Livre. Você tem algum fã, ô Gilberto? Você tem alguma fã, Gilberto? Eu não vi o nome. Não, você foi Ô, Vicente, você tem alguma fã, ô Vicente? Tem, muitas. É muito, né? Por quê? Porque a Cristiane tem, olha só. Boa noite. Cristiane, está linda, olha só. Quem quer se for Carlos Manuel Carreira? Ai. Vamos em frente. Raul, só uma observação aí. Oi. Só uma observação com o camarada Vicente. Vicente, o problema dessa análise sua aí é que eu vejo é que se for querer ganhar o Centrão, isso é muito fácil de ganhar, tá certo? É só liberar as verbas necessárias, que são cada vez mais bilhões, ainda mais o ano que vem que tem eleição, e eles têm que gastar esse dinheiro. Liberou verba, eles ficam bastante satisfeitos. E só que tem um detalhe, eles são representantes da burguesia. Eles não vão aprovar a revogação da reforma trabalhista, da reforma agrária. Não vai, eles vão votar contra. Pode dar trilhões para eles que eles vão votar contra. Tá? Agora, para votar acabouço fiscal, medidas como tais, aí sim eles votam. Entendeu? Então, ganhar o Centrão politicamente, negociando naquelas artimanhas, na chamada pequena política, como dizia o Gramsci, né? É desse jeito, é fazer isso. Entendeu? É se liberar a verba para os caras. Vamos lá, onde que eles estão? Estão com algumas secretarias da saúde, estão com a Caixa Econômica Federal, estão com o Ministério do Esporte, estão com... Como que chama aquele instituto aqui que pega o Nordeste? Gente, eu esqueci o nome da instituição, que tem um dinheiro terrível. Quer dizer... só sei que eles têm com muito dinheiro. Não é...
Não é Sudene, não. Eu esqueci o nome. Inclusive, eu fui lá em Governador Valadares, que é a cidade. Governador Valadares, não. Montes Claros. Eu esqueci o nome da entidade. Então, Gilberto, eles estão com Codevasp, que é o nome. Então, eles estão com muito dinheiro. Que pega o Rio São Francisco. São Francisco. Então, Vicente, eles estão com o dinheiro, estão articulando. Falar em dinheiro, Vicente, o Tarcísio, era questão de honra dele, aprovou, né, agora com o cacetete, na base do cacetete, a privatização da Sabesp. Ele fez a urgência urgentíssima e passou por cima, a oposição não votou, se retirou e vai entrar na justiça. Ele fez uma maneira totalmente ilegal, tá? E 51 deputados votaram a privatização da Sabesp, certo? E desceu o cacete nos manifestantes. Eu até coloquei aqui, né, não sei se vocês repararam, aqui está a polícia descendo aqui o cacetete, descendo o cacetete nos manifestantes, né? E ele está numa disputa ferrenha com o Zema, né? Porque o Zema também quer, aqui é toque de caixa, certo? Ele queria ontem votar de qualquer jeito o regime de recuperação fiscal aqui em Minas Gerais. Aí fizeram uma manobra lá, ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, pedindo 120 dias de adiamento para assinar o acordo com o governo federal, e uma manobra, estava lotado o funcionalismo público lá na Assembleia Legislativa, e aí o que aconteceu? Que os deputados, né, o amigo do Gilberto, mais uma denúncia, o amigo do Gilberto, né, o Leonídio Bolsas, né, pegou, não só o Leonídio, né, os 4 daqui de Uberlândia, estão dando trabalho lá, viu, Gilberto? Até o Prado também, porque está envolvendo muito dinheiro. O governador está soltando dinheiro, as pampas, pegando os prefeitos da cidade, e aí também o meu xará, Raul Belém, viu, Vicente? Também um ordinário, querendo, né? Pegando muito dinheiro, pegando os prefeitos da cidade para pressionar, estão querendo votar de qualquer jeito. E não conseguiram na quinta-feira, Gilberto. Na semana que vem eu não sei como é que vai ficar, certo? Então é a mesma ladainha, os dois bolsominions, um querendo pegar o espólio do Bolsonaro e do outro. Essa a situação. E em São Paulo conseguiram a privatização. Vamos ver agora na justiça o que dá. Começando por você, Gilberto, agora nós vamos inverter a ordem. Bom, Raul, como você falou, foi feito com requintes de brutalidade, né, de espancamento, jogando bomba de gás em lugar fechado, o que é uma coisa, não é típico desse poder autoritário grotesco, né? E realmente, no caso de São Paulo, tem um agravante. Nós tivemos recentemente aí o exemplo da empresa de energia que é 100% privatizada, que fez o que fez, teve lugar que ficou uma semana sem energia, né? Então, lá, as razões para que, pelo menos, atender a reivindicação dos movimentos, que era abrir uma discussão na sociedade, essas condições estavam dadas. Em qualquer sistema de lógica formal, né, isso é no mínimo que teria que ser feito. Não é isso? Abrir uma discussão com a população, faz um plebiscito e vota. Se a população desejar que privatize, né, paciência, vamos fazer o balanço depois e vamos lutar para reestatizar. Mas lá não foi feito nada disso, foi feito a toque de caixa, do jeito mais óbvio do mundo, liberando grana para os deputados. E aí se votou, né, espancando os manifestantes que estavam lá, né? E de um setor que é absolutamente prioritário, não tem nem como discutir, é a água. Isso, então os caras chegaram no fundo, literalmente no fundo do poço, né, da decadência do capitalismo, quando, sem levar em consideração os interesses da população, sem discutir com essa população sequer, né, se está certo ou se está errado, simplesmente impõe para garantir os lucros de meia dúzia de caras que vão comprar essa empresa.
mesmo passando por cima da lógica que estava refletida no desastre que foi a privatização do setor energético lá em São Paulo. Né? Mas a luta não acabou. Não é isso? Eles votaram a privatização, mas ela ainda não aconteceu. Não é isso? Então, além de se entrar na justiça pelas questões técnicas, se deveria ser projeto de lei ou se não, né? Toda essa burocracia jurídica que tem que ser feito, não é isso? O movimento ainda continua. Né? E que mostrou uma coisa, Raul, só para mim terminar. A necessidade, né? Os companheiros de São Paulo lutaram e lutaram muito. Né? Fizeram greves lá unificadas, coisa que nunca tinha acontecido, né? Na história recente lá do Estado. Né? Agora, isso se mostrou ainda pouco. É necessário um engajamento, um envolvimento muito maior, né, das entidades que representam os trabalhadores, das centrais sindicais. Né? Isso, junto com a luta de Minas Gerais, deveria ser um processo, primeiro, que unificado, né, dos dois estados, pelo menos. E, segundo, que nacionalizado. Né? Isso nós tínhamos que ter outdoor, cartazes, o diabo a quatro. Né? Isso, ocupar os espaços e fazer essa disputa que eu acho que a gente ganha na sociedade. Não é isso? Se a gente fizer a discussão do que é a privatização de energia, de transporte, de água, a gente ganha. Não é isso? Porque é um absurdo tão grande que quando a gente discute informalmente, né, nos locais que a gente trabalha, etc., as pessoas custam acreditar que isso está acontecendo. Né? Tal o espanto que isso causa na população. Né? Então, Vicente, maior engajamento das entidades aí sim. Vicente, só uma deputada que votou contrário, da base do Tarcísio, ela é da cidade de Franca, vizinha ali de Ribeirão Preto. Ela falou, que jeito que eu vou votar favorável? Franca é um lucro muito grande, a melhor água do estado de São Paulo. É totalmente lucrativa. Agora nós vamos pegar uma coisa que dá lucro para dar para vender para os outros ter lucro, sendo que o lucro é da cidade, certo? Daí tira uma ideia. E por coincidência, Vicente, coincidência negativa, hoje faleceu um funcionário terceirizado da Sabesp. Raul, é horrível saber que o Estado, depois de tantos anos de investindo, né, o dinheiro que são dos impostos e tal, para construir estatais, para fornecer energia, água e tal, saneamento, e aí entrega-se depois um patrimônio tão grande para a exploração do privado, para encarecer a vida das pessoas, colocar em risco a vida de milhares de pessoas também, porque a responsabilização das empresas quase sempre não se dão, porque também a justiça é um braço da burguesia, é lógico. Então, enfim, são questões... Agora, eu queria abordar uma questão, Raul, que eu acho que São Paulo deu um exemplo de militância e mobilização que, se não fosse a luta dos sindicatos e tal, dos metroviários e tal, para puxar o carro, né, vamos dizer assim, seria pior ainda, ou seja, pelo menos expôs as vísceras de um governo autoritário e tal, né? Então, acho que só pôde chegar alguma visibilidade dessa situação porque os movimentos mobilizaram. E eu quero dizer que, inclusive, saiu um artigo no G1, que é da mídia corporativa, Raul, que colocando exatamente aquelas pesquisas que os países reestatizaram em várias empresas, ou seja, a própria mídia corporativa, aos poucos, ela acaba caindo no ridículo, se continuar com essa leréia. Eu vi, Betinho, que aqui no Brasil está na contramão, né? Entendeu? Então, é isso. Eu acho que o Gilberto tem totalmente razão. Eu sou plenamente de acordo que vamos para a rua, Gilberto, mas nós saibamos que nós temos que ter a disposição de ficar muito tempo na rua, fazer como os metroviários ficaram, e ir para o embate, né? E aí ter argumentação mesmo, né? Então, por isso, eu acho que nós estamos instrumentalizando uma mobilização mais madura, porque os desastres ambientais são consequências da irresponsabilidade dos governos que privatizam, entregam ao Deus dará, vamos dizer assim, a vida do povo. Então, eu acho que esses passos todos aqui são fundamentais para mudar, inclusive, a narrativa que sempre foi colocada a favor da privatização, né, Raul? Então, essa morte aí... Os metroviários em São Paulo conseguiram reverter, né? Ô, Cristiane, você já foi em Araxá? Não.
Araxá fica, é uma cidade turística, Cristiane, fica 175, 179 quilômetros daqui. E a estrada ruim demais, Cristiane. E daqui não dava nem para a gente ir lá de tanto buraco. O que o Estado de Minas fez? Ele pegou, recapeou a estrada, toda bonitinha. Quando deixou a estrada boa, ele foi e privatizou. Agora tem 2 pedágios, certo? Depois que ele arrumou, ele privatizou e tem 2 pedágios. Cada pedágio está 12 não, acho que parece que é R$15 cada pedágio. Eu esqueci, não sei quanto que é, acho que é R$25 a ida e mais 25 para voltar, acho que é R$12,50. Olha só o que o Estado fez. Primeiro ele arrumou a estrada e privatizou. E aí a empresa vai lá e coloca o pedágio. É assim que eles fazem com a Sabesp. É essa que é a ideia de privatização do Estado. Quer dizer, ele pega, saneia, certo? É a mesma coisa que a CEMIG. O que ele faz? Primeiro ele deixa ruim, certo? Por isso que você fica 3 horas sem energia aqui da CEMIG. Aí ele vai, conserta, tinha muitas reclamações, eles viraram, o diretor da CEMIG, essa semana deu uma entrevista da rádio, que eles vão abrir 170 subestações, quer dizer, para melhorar o atendimento de energia elétrica. Quando fizerem isso daí, eles vão e privatiza, o Cristiane. É para mim falar? Já é a deixa. Bom, primeiro eu quero dizer que já que o Vicente vai patrocinar o almoço, por favor, tem que ter opção vegana, Vicente. Tu pode patrocinar o passeio para Araxá da equipe, para eu conhecer. Não, o negócio dele é Araguari, é um bosque, é um restaurante luxuoso, o nome é Cabana do Bosque, é um bosque lindo, maravilhoso, com brinquedos, é altíssimo nível. Eu só quero retomar a discussão lá de trás, que todo mundo voltou para falar, eu não falei. Subiu o cachorro na rampa também, na posse do Lula, tá? Isso é importante. Eu acho que é isso, né? Eu acho que essas pesquisas todas, elas só não são melhores porque foi aquela comitiva identitária toda com ele, né? Mas, enfim, vamos para a Sabesp. Eu acho que o mais grave de tudo isso, porque, assim, retomando também aquela discussão, mas já trazendo para cá, né? Acho que a gente pode falar de uma mobilização simbólica em São Paulo, mas bastante aquém, né? Do que a gente precisaria para barrar isso. A verdade é essa, porque a gente está apanhando e vai cada vez se encolhendo. Não sei se vocês percebem, o sistema é esse, né? Você vai recuando. Eu aceito perder, eu posso perder X, mas eu posso perder 2X, então eu aceito perder X. Então, assim, nesse sentido que eu acho que a minha avaliação é que não tem o que fazer. Se a gente não for para a rua, o Lula não faz. Porque ele está ali refém de políticas identitárias, infelizmente, né? E da direita e da esquerda, né? Então, assim, não conseguimos barrar. Não conseguimos barrar, né? Parece que passa pela Câmara ainda, né? Existe como fazer a pressão. Parece que a Gleisi Hoffmann já jogou o chapéu, né? Disse que o tempo vai mostrar que todas essas empresas do mundo voltaram atrás, então a gente teria que pagar esse preço. Infelizmente, já estamos desistindo em alguma medida, o PT, né? O PT desistindo em alguma medida de chamar para essa luta os movimentos. Isso é um sintoma trágico. Se for olhar o preço, parece que a Sabesp está sendo avaliada em 10 bi, né? Então, em 3 anos, esses 10 bi é o lucro de 3 anos da Sabesp, porque você está entregando, não muda nada. Então, é interessante perceber que a situação política brasileira ela é tão crítica em termos de jogo de força que tanto faz. Bolsonaro ou não Bolsonaro, porque a gente está numa queda de braços que nos imobiliza. Mas eu acho que o que tem de pior nessa história toda é como os movimentos foram tratados na Lesp.
Então, quer dizer, foram presos, né, 4 indivíduos, se eu não me engano, 2 foram liberados, aí 2 deles pernoitaram porque iam fazer exame de corpo de delito, né? E o argumento da prisão era organização criminosa. Então eu vou retomar naquela tecla, o Vicente tem boa memória, pelo visto, das outras vezes ele vai dizer, olha, a Cristiane sempre fala isso, e é o que eu acho. As políticas de repressão e censura no Brasil estão sendo, digamos assim, vindas da cabeça, né, de toda a sagacidade tática da esquerda, né? Então, a gente teve o Breno Altman sendo perseguido, silenciado, teve um militante do nosso partido também que foi preso ontem por estar pregando cartaz da Palestina, pregando... Então, assim, a gente está... E agora, um partido político, acho que é o UP, né, lá na Lesp, sendo tratado como uma organização criminosa. Isso no Brasil é sério, porque nos tira qualquer possibilidade de fazer uma luta de classe. Porque, assim, para firulas, né, a gente vai poder se mexer. E vai ter dinheiro de ONGs, né? Pensar Alagoas, que vai ser um dos próximos temas, né? Onde é que estão os financiamentos das ONGs, não sei o que lá, para esse povo que realmente é pobre, precisa de acolhimento, né? Desde 2018 isso. Então, assim, o mais crítico dessa situação, na minha perspectiva, é o fato de os movimentos políticos estarem se auto-silenciando. Na minha perspectiva é isso, né? Porque eu aprovo uma política de censura, fake news, não sei o que, daqui a pouco eu estou pagando um preço, né? E aí você tem um bode expiatório tipo Nicolas Ferreira, que vai pagar 30 mil para uma deputada, né? Mas, assim, depois a organização criminosa somos nós, sob o peso dessas leis, que tem um bode expiatório da direita, que seja, né? E outra coisa, as grandes mídias, tá? Não vou fazer a palestra, já vou encerrar, mas eu quero falar uma coisa assim: as grandes mídias, Estadão, Folha de São Paulo, fazendo toda uma campanha, a campanha que eles fazem, né? Então, assim, os benefícios da venda, porque logo em seguida essa venda vai baixar a tarifa, né? Diz que o Tarcísio prometeu até limpar as águas, né? Como é que é lá da... como é que é lá o nosso Cubatão, né? Como é que é o rio? É Cubatão? Né? Rio Tietê? Desculpa. O Rio Tietê, né? Que vai ficar... Olha, o BESP vai até limpar o Rio Tietê, né? Então, toda essa... Mas aí não tem jeito. Mas aí desde 1910 está sujo. Pois é, mas a gente ainda está... Mas a mídia continua falando isso, né? Aí, veja só. 2 outras considerações. 96,5% dos paulistas têm água tratada, quase 90% com sistema de esgoto, né? Quer dizer, dá certo, tá dando certo. Aí, não sei se vocês viram daquele jornal Nexo, para encerrar, o resultado de denúncia dos presídios, Mães do Cárcere, eu acho que fizeram denúncia sobre essa alta de calor que teve lá em São Paulo, e os presidiários com 1 hora de água por dia. Tinha presidiário que ia lá prestar depoimento, desmaiou 3 vezes num camburão por calor. Então, assim, essas pessoas, e relacionado até a Alagoas, tem um documentário chamado Saneamento Trágico, que mostra a situação de Alagoas há muito tempo, né? Então, assim, todo esse novo marco do saneamento que abriu o precedente vai melhorar? Para quem, né? Para quem? Então, isso é muito sério. E eu acho que, infelizmente, eu avalio isso como mais uma grande derrota da esquerda. A direita está unida em torno de mentiras e tal, né? E a direita, extrema-direita ou direita, né? Que é a mesma coisa, nesses momentos críticos. E nós estamos fazendo políticas de censura e de repressão a ponto de se tornar um partido, uma manifestação partidária na Assembleia, na Casa do Povo, uma organização criminosa. Eu acho que isso é sério e mostra para onde a gente está se encaminhando. Obrigado pela palestra, mas tem uma música que diz claramente o que a gente está fazendo. Eu vou declamar porque, como cantor, eu sou uma tragédia. Enquanto tudo isso acontece,
o cantor diz, e eu aqui na praça dando milho aos pombos, né? Ou seja, não fazendo nada, né? Mas é isso daí. Eu continuo falando que o grande problema é que a direita está intacta, né? A Neide está colocando aqui, né? O governo Lula precisa ter contato com a população. Eu acho que ela está exigindo demais, né? De uma forma eficaz. E as entidades e partidos da classe trabalhadora precisam mobilizar a tempo e as lideranças tomarem atitudes corretas. As lideranças estão preocupadas com as eleições de 2024, infelizmente. Tem algum relógio aí, Cristiane? Tem? Pois bem, 3 minutos, Cristiane. Cristiane, hoje 5,7 centímetros a terra afundou lá em Maceió. 2 metros e 10 centímetros a terra afundou. Como que é o negócio lá? Pelo que eu entendi, você que dá aula sobre isso daí, tá? Para extrair o sal lá embaixo, parece que eles descem com uma sonda e depois eles vêm, né? Vai lá para o fundo e eles vêm cobrindo esse buraco com areia, vai compactando, certo? É isso, Cristiane? Aí, e parece que não compactaram de uma maneira correta, e aí foi afundando, e 5 bairros de Maceió teve essa compactação, não deu certo, e está afundando, já afundaram 2 metros, e parece que 10 centímetros, e 60 mil pessoas foram obrigados a saírem desse bairro e procurar novos abrigos. A Braskem, que é a empresa que faz a prospecção desse sal, ela está indenizando, mas a indenização que ela dá, mal dá para pagar o aluguel em outro local, certo? Inclusive, eles vão querer aumentar essa indenização, mas não resolve o problema. Até Gilberto, você lembra do Jacozinho, aquele ponta-direita baixinho? Até ele estava chorando, Gilberto, que o CSA foi obrigado a sair lá do bairro, né? Até ele. É isso daí, Cristiane? É isso que está acontecendo lá? Nossa, eu tenho que ser professora e falar em 2 minutos ainda, que trágico. Mas... 3. Quantos? É que o pessoal da universidade é muito prolixo. Nós somos mais rápidos. Sim, vamos abrir uma sessão aí, ó. O Vicente, como ele está pagando lá, quem paga manda. Você sabe disso, né, Cristiane? Gente, ele vai pagar o almoço, então ele está falando que é 5 minutos. Até foi bom rir, porque senão eu choro no meio do caminho aqui, né? Gente, eu assisti os documentários, acompanhar isso aí é trágico, né? Porque acho que teve até a Heloísa Vilela, que fez umas entrevistas, assim, que bem impactantes sobre aquela população, né? Que realmente essas questões são as questões sérias que a gente vive num país, estão chamando de Chernobyl alagoano, né? Isso já são 50 anos de uma atividade irregular e tecnicamente nunca deveria ter sido feita, né? Numa região urbana como essa. A Braskem parou de fazer a escavação 1 ano depois das primeiras manifestações, suicídios, grandes problemas psicológicos, né? Grandes doenças, a pessoa Se houvesse um projeto nacional, você abandonaria a sua casa. Eu acho que eu abandonaria uma casa em torno de um projeto nacional, mas de interesses de ganância é cruel, né? Um abraço a todos, bom final de semana. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.